A teoria oculta de Freud sobre a vontade mais íntima da mulher explicada. Você já se perguntou por que certos desejos ou escolhas surgem dentro de você, mesmo quando parecem contrários à sua razão ou ao que a sociedade espera? Por que às vezes você se sente atraída por situações que sabe que não são certas? Por que repete padrões em relacionamentos que sua mente racional jamais escolheria? Freud acreditava que a chave está em algo oculto, o inconsciente feminino. E hoje, mais de um século depois, suas descobertas continuam explicando comportamentos que muitas mulheres carregam em silêncio. Antes de continuarmos, se você quer entender sua mente e descobrir o que Freud realmente desvendou sobre a psique humana, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Vamos mergulhar numa jornada de autoconhecimento que pode mudar sua perspectiva sobre você mesma. Existe uma verdade que ninguém gosta de admitir. Todos nós temos desejos que não compreendemos completamente, impulsos que surgem do nada, fantasias que nos assombram, escolhas que fazemos e depois pensamos, por que eu fiz isso? Para as mulheres, essa questão é ainda mais complexa. Durante séculos, os desejos femininos foram considerados perigosos, proibidos ou simplesmente negados. A sociedade criou uma imagem da mulher ideal, sempre controlada, sempre racional, sempre pura. Mas e os desejos reais? E as vontades que habitam as camadas mais profundas da mente? Freud foi o primeiro a ter coragem de investigar isso. Ele não apenas admitiu que as mulheres tinham desejos inconscientes poderosos, ele dedicou sua carreira a desvendá-los. E o que ele descobriu foi revolucionário e, para muitos, perturbador. A vontade íntima que Freud identificou não é sobre sexo apenas, embora isso também faça parte. É sobre poder, submissão, controle, liberdade, autodestruição, criação. É sobre tudo aquilo que uma mulher sente, mas aprende desde cedo a esconder, até de si mesma. Para entender a revolução que Freud causou, precisamos voltar ao final do século XIX. Imaginem uma época onde as mulheres eram consideradas seres sem desejo sexual, onde a histeria era tratada como útero errante, onde falar sobre prazer feminino era literalmente um tabu médico. Freud estava atendendo pacientes em Viena, mulheres que chegavam ao seu consultório com sintomas misteriosos, paralisia sem causa física, ataques de pânico inexplicáveis, depressões profundas. A medicina da época dizia, é coisa de mulher histérica. Mas Freud percebeu algo diferente. Ele começou a escutar essas mulheres, realmente escutar, e descobriu que por trás dos sintomas havia histórias, desejos reprimidos, traumas sexuais, fantasias proibidas, conflitos entre o que elas sentiam e o que a sociedade esperava delas. Uma de suas pacientes mais famosas, que ele chamou de Dora, chegou com sintomas físicos inexplicáveis. Durante a análise, Freud descobriu que ela estava lidando com desejos contraditórios, atração e repulsa pelo mesmo homem, amor e ódio pela mesma situação. Seus sintomas eram a linguagem que seu inconsciente encontrou para expressar conflitos que sua mente consciente não podia processar. Foi assim que Freud desenvolveu uma teoria revolucionária. A mente feminina não era um mistério impossível de decifrar. Era um território rico e complexo, onde desejos ocultos governavam comportamentos aparentemente inexplicáveis. Então, qual é essa teoria oculta de Freud sobre a vontade íntima da mulher? Primeiro, vamos entender o conceito de repressão. Imagine que sua mente é como uma casa com 2 andares. No andar de cima, você tem os pensamentos conscientes, tudo que você sabe sobre si mesma. No porão está o inconsciente, todos os desejos, medos e impulsos que você aprendeu a esconder. Meninas não sentem raiva. Mulheres não podem ser agressivas. Você não pode querer isso. Isso não é coisa de moça. Mas aqui está o segredo que Freud descobriu. Esses desejos reprimidos não desaparecem. Eles continuam vivos no porão, influenciando cada escolha, cada relacionamento, cada decisão, só que de forma distorcida. O inconsciente feminino funciona como um diretor de cinema invisível. Ele está sempre dirigindo o filme da sua vida, mas você não sabe. Por exemplo, você sempre se apaixona por homens emocionalmente indisponíveis? Seu inconsciente pode estar repetindo um padrão
para resolver um conflito não resolvido com figuras de autoridade da sua infância. Freud identificou algo que chamou de fantasia inconsciente. Roteiros mentais que governam nosso comportamento sem que percebamos. Uma mulher pode ter a fantasia inconsciente de ser salva, ou de ser punida, ou de ser a única especial. Essas fantasias, criadas na infância, se tornam o roteiro invisível da vida adulta. E aqui vem a parte mais controversa. Freud acreditava que muitos desses desejos inconscientes eram de natureza sexual e agressiva. Não no sentido vulgar, mas no sentido de força vital. A libido, para ele, era a energia criativa e destrutiva que move todas as ações humanas. A vontade íntima da mulher, segundo Freud, inclui desejos de dominação e submissão, fantasias de poder e vulnerabilidade, impulsos criativos e destrutivos, tudo aquilo que a sociedade ensina uma mulher a negar. Agora vamos ver como isso se manifesta na vida real, hoje em dia. Relacionamentos e escolhas amorosas. Você conhece aquela mulher que sempre reclama que não existem homens bons, mas quando aparece um cara gentil e disponível, ela perde o interesse? Freud explicaria isso através da compulsão à repetição. Seu inconsciente está repetindo um padrão familiar. Talvez ela tenha crescido com um pai ausente ou crítico, e agora seu inconsciente busca situações similares porque elas são conhecidas. A vontade íntima aqui não é masoquismo, é a tentativa inconsciente de resolver um conflito antigo. Se eu conseguir fazer este homem me amar, finalmente vou provar meu valor. Autossabotagem profissional. Quantas mulheres você conhece que estavam prestes a uma promoção e de repente cometeram um erro bobo? Ou que têm ideias brilhantes, mas nunca as executam? Freud diria que existe um conflito inconsciente entre o desejo de sucesso e o medo de ultrapassar limites femininos. A vontade íntima aqui pode ser o desejo de poder, mas que entra em conflito com mensagens antigas sobre não ser ambiciosa demais ou não ofuscar os homens. Maternidade e ambivalência. Este é um dos temas mais tabus, a ambivalência materna. Freud foi um dos primeiros a reconhecer que uma mulher pode amar profundamente seus filhos e, ao mesmo tempo, sentir ressentimento, raiva ou desejo de liberdade. A sociedade pintava, e ainda pinta, a maternidade como puro amor e abnegação. A vontade íntima aqui é complexa. Inclui o desejo maternal verdadeiro, mas também o desejo de autonomia, sexualidade, carreira, individualidade. O conflito surge quando estes desejos são vistos como mutuamente exclusivos. Sexualidade e prazer. Freud escandalizou sua época ao afirmar que as mulheres têm fantasias sexuais complexas. Hoje sabemos que isso é óbvio, mas ainda existe muita repressão. Quantas mulheres fingem orgasmos? Quantas nunca exploraram realmente o que lhes dá prazer? A vontade sexual, para Freud, não era só sobre o ato físico. Era sobre poder, entrega, controle, vulnerabilidade, dominação, aspectos psicológicos profundos que se expressam através da sexualidade. E redes sociais e validação. Um exemplo moderno. Por que muitas mulheres desenvolvem relacionamentos problemáticos com redes sociais? Por que a necessidade constante de validação externa? Freud explicaria isso através do narcisismo ferido. Se uma menina não recebeu validação saudável na infância, ela pode desenvolver uma vontade íntima insaciável de ser admirada. As redes sociais se tornam o palco onde essa necessidade inconsciente se expressa. Competição feminina. Por que algumas mulheres sentem mais raiva de outras mulheres do que dos sistemas que realmente as oprimem? Freud falaria sobre rivalidade edípica deslocada, competições inconscientes por amor, atenção e recursos que se originam na infância, mas se manifestam na vida adulta de formas distorcidas. A solução freudiana. Então, qual é a solução que Freud oferece para lidar com essas vontades íntimas? A resposta é surpreendentemente simples, embora não seja fácil. Tornar consciente o inconsciente. Freud acreditava que o sofrimento psicológico vem da guerra entre o que sentimos e o que achamos que deveríamos sentir.
A liberação acontece quando paramos de lutar contra nossos desejos e começamos a compreendê-los. Primeiro passo: autoobservação sem julgamento. Ao invés de se culpar por sentir raiva, inveja, desejo sexual, ambição, observe esses sentimentos como dados importantes sobre quem você é. Pergunte-se: de onde vem isso? O que essa emoção está tentando me dizer? Segundo passo: análise dos padrões. Freud inventou o método da associação livre. Deixar a mente vagar sem censura e ver que conexões aparecem. Hoje, isso pode ser feito através da escrita íntima, terapia ou simplesmente momentos de reflexão honesta. Se você sempre se apaixona pelo mesmo tipo de pessoa problemática, em vez de se culpar, investigue que necessidade inconsciente essa pessoa satisfaz. Que conflito antigo está sendo reencenado? Terceiro passo: integração. A meta não é eliminar os desejos inadequados, mas integrá-los de forma saudável. Uma mulher que descobre sua vontade íntima de poder pode canalizar isso para a liderança, empreendedorismo, ativismo. Uma mulher que reconhece sua necessidade de admiração pode buscá-la através da criatividade, do trabalho, de relacionamentos genuínos. Quarto passo: sublimação. Este é um conceito-chave de Freud. Sublimação é transformar energia psíquica proibida em algo criativo e socialmente valorizado. A artista que transforma dor em arte, a ativista que transforma raiva em luta por justiça, a empresária que transforma competitividade em inovação. A teoria oculta de Freud sobre a vontade íntima da mulher não era realmente sobre revelar segredos sórdidos, era sobre libertar as mulheres da prisão da perfeição impossível. Freud percebeu que quando uma mulher nega seus desejos reais, sejam eles de poder, prazer, agressividade, independência ou até mesmo dependência, esses desejos não desaparecem, eles se tornam sintomas: ansiedade, depressão, relacionamentos destrutivos, autossabotagem. A verdadeira revolução freudiana foi dizer: você pode sentir tudo isso e ainda ser uma mulher digna de amor e respeito. Hoje, mais de um século depois, ainda estamos aprendendo essa lição. Ainda existe a pressão para ser a mulher perfeita, bem-sucedida, mas não ameaçadora, sexual, mas não vulgar, independente, mas não solitária, ambiciosa, mas não egoísta. Mas a mensagem de Freud continua atual. O caminho para a saúde mental não é a repressão, é a compreensão. Não é negar quem você é aceitar a complexidade da sua natureza humana. Suas vontades íntimas, todas elas, fazem parte de quem você é. O desejo de ser amada e o desejo de ser livre, a necessidade de cuidar e a necessidade de ser cuidada, a capacidade de criar e a capacidade de destruir, a força e a vulnerabilidade. Freud diria: pare de lutar contra si mesma, comece a se conhecer. E você? Consegue identificar alguma dessas vontades íntimas na sua própria vida? Que padrões você repete sem entender por quê? Que desejos você aprendeu a esconder até de si mesma? Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões. Eu leio todos. E se este vídeo te fez pensar, compartilhe com outras mulheres que também podem se beneficiar dessa perspectiva. No próximo vídeo, vamos explorar como Freud analisava os sonhos femininos e que mensagens ocultas eles carregam. Se inscreva e ative as notificações para não perder. Lembre-se, conhecer sua mente é o primeiro passo para ter escolhas realmente livres. Até a próxima!